Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário e, sobretudo, a esta capelinha que Nossa Senhora pediu para ser construída. E para celebrarmos melhor esta Santa Eucaristia, confiemo-nos à misericórdia de Deus. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que no vosso lado aberto pela cruz, fizestes brotar os sacramentos da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas. Glória a vós, Senhor. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo, por Cristo nosso Senhor. Via fonte de água viva do coração do Senhor. Aleluia. 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 Quem se lavar nessa fonte será salvo e cantará. Aleluia, aleluia, aleluia. Vi o templo do Senhor aberto a todos os homens. Aleluia. Aleluia, aleluia. E Cristo vitorioso, mostrando a chaga do lado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus,
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, realizai sempre em nós o mistério pascal, para que, tendo sido renovados pelo santo batismo, com o auxílio da vossa proteção, demos frutos abundantes e alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icônio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, porque diziam eles: temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até a Atália. De lá embarcaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Palavra do Senhor.
conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é o reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Nunca mais haverá morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: Vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e glorificará sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco.
Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos mostra Jesus com seus discípulos numa cena no cenáculo. E logo de seguida sai Judas para poder entregar Jesus pelas moedas de prata. Nesse contexto da última ceia, Jesus, agora ao conversar com seus discípulos, conversa como que uma conversa de despedida. Meus filhos. Outras traduções ainda dizem meus filhinhos. É como a expressão de um pai quando está assim já para partir para a casa de Deus, não é? Muitas vezes alguns pais têm essa graça de poder reunir os filhos como uma forma de despedida e fazer alguns pedidos ou um pedido. Jesus faz um pedido, mas também não deixa de não ser um projeto de vida para todos nós. Jesus pede que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Deixa-nos um mandamento novo. A questão do mandamento novo não significa no sentido de dizer que o outro não serve para mais nada, porque sabemos que o primeiro mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O mandamento é antigo, o amor também é antigo. Agora, a forma e a maneira com que o Senhor vai nos dizer que é novo é como Ele nos amou. É aqui que está o segredo do mandamento novo. Não é mais o amar como a nós, mas como Cristo nos amou. Isso é o agora que faz importante e é a novidade desse novo mandamento. Nem a palavra amar, nem os mandamentos, né, no sentido do amor, é novo, mas como Jesus. Então, o novo é amar como Ele, é amar em Jesus. Então, o amor faz dom de si, extremo, entrega-se totalmente. Aquele que ama como Jesus não deve esperar um amor em troca ou nada em troca, senão não é um amor no sentido livre, um amor que é como o de Jesus, que doou-se totalmente por amor a nós na cruz. Então, muitas vezes, muitos confundem o amor quando nós dizemos, alguns, né, que amam, fazem tudo de bom, mas não têm um reconhecimento. Não é assim que Jesus nos ensina a amar, né? É o amar desinteressado, o amor verdadeiro, porque esse amor consiste em acolher a todas as pessoas com caridade. Muitas vezes nós não sabemos acolher os outros, né? Damos umas respostas muito duras e muitas vezes temos o orgulho de não pedir desculpas. Então, o começo está aí, no saber acolher as pessoas, tratar as pessoas com humildade, com caridade, também pôr-nos em serviço para ajudar aqueles que precisam de nós, nos colocar à disposição, também dar dignidade e liberdade para aqueles que realmente precisam. Há pessoas que têm certas dificuldades de dar liberdade aos outros, ou mesmo acabam por reprimir a sua liberdade nos ambientes de trabalho, ou até mesmo em casa. Então, temos que aprender com Jesus, porque Jesus é a norma. É dele que nós devemos aprender como verdadeiro amar. E alguns podem dizer, mas seu padre, você está falando muito bonito do amor, né? Falar é muito bonito, colocar em prática que é o negócio, não é? Mas, se o Senhor diz, nos deu esse mandamento,
né, como um testamento dele, fez esse pedido, é porque ele sabe que nós temos a capacidade. Nós temos a capacidade porque Deus nos deu. Basta que nós façamos o nosso esforço, que nós comecemos do pequeno, começamos dos pequenos gestos. Como eu disse, a acolhida é um começo muito importante, saber acolher os outros, né? E ajudar as pessoas. São essas coisas que o amor de Deus vai manifestando no nosso cotidiano de vida. Sabemos muito bem que não é fácil amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, mas Jesus, como eu disse, é a norma. É dele que nós devemos aprender o verdadeiro amor, como ele perdoou todos aqueles que o fizeram mal, que os traíram naquele momento da cruz. Então, o amor é o distintivo, a nossa nova identidade. Quando Jesus diz, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, é quando nós demos o testemunho do amor aos outros. Basta lembrar também que São Paulo, naquela passagem bonita que todos podemos conhecer, lá do Coríntios 13, 1 Coríntios 13, né? São Paulo vai dizer que o amor é superior a todos os outros dons extraordinários. O amor é superior à sabedoria, ao conhecimento. Não adianta conhecer tudo, saber de tudo e não saber amar. O amor supera o dom das línguas, outros dons, não é? O amor é tudo, já diz São Paulo. Supera até mesmo as profecias. Então é muito importante quando nós nos fixemos em Jesus como essa norma para saber como amar. E por isso, nós sabemos que nós não somos perfeitos e que temos muito o que crescer na fé e na humanidade. É uma coisa muito interessante saber na nossa vida que muitos querem ser santos sem ser humanos. É impossível isto. É impossível querer ser santo sem ser humanos. A nossa santidade deve passar pela humanidade. Senão nunca seremos santos como Jesus quer. Não sei se vocês entendem o que eu estou a falar, né? Mas é importante perceber que para vivermos e alcançarmos a santidade que o Senhor quer, temos que caminhar com os pés no chão. Não é apenas buscar as coisas lá do alto, sem estar com os pés firmes no chão, né, da nossa realidade, de assumir os nossos sofrimentos, assumir as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. O Senhor reconhece tudo isto, senão, a própria leitura primeira não teria dito. É necessário passar por tribulações para entrar no reino dos céus. Quem é que não quer ir para o céu? Só mesmo quem não conhece e não sabe dessa realidade. Muitos querem ir para o céu, mas não querem sofrer, né? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, mas é necessário termos essa consciência que acabamos de escutar. É necessário passar por tribulações para entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, não somos perfeitos. Por isso, nós vamos pedir ao Senhor a graça que Ele renove o nosso coração, renove as nossas forças para podermos caminhar com Ele e cumprir o seu mandamento do amor que pede a cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai ante todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu,
que encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós que escutamos a palavra de Jesus, elevemos até Deus as nossas preces pela Igreja e por todos que sofrem, digamos com toda a confiança: Senhor, congregai-nos no amor. Senhor, congregai-nos no amor. Pela Igreja que caminha com os homens, para que os ensine a amarem-se uns aos outros, na alegria de Jesus ressuscitado, oremos. Senhor, congregai-nos no amor. Pelos responsáveis de todas as nações, para que sirvam o bem comum com lealdade e os cidadãos reconheçam o seu trabalho, oremos. Senhor, congregai-nos no amor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Senhor, congregai-nos no amor. Pelos que sofrem muitas tribulações, para que Deus enxugue as lágrimas dos seus olhos, lhes mostre a sua misericórdia, oremos. Senhor, congregai-nos no amor. Por aqueles em quem Deus faz maravilhas, para que tenham um coração agradecido e louvem sem cessar seu nome santo, oremos. Senhor, congregai-nos no amor. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer, oremos. Senhor, congregai-nos no amor. Deus eterno e onipotente, que glorificastes o nosso Salvador e que renovais todas as coisas em Cristo, fazei-nos cumprir o seu mandamento novo, para nos tornarmos de verdade seus discípulos, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Oremos, irmãos, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, temos testemunho dela na prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nesses divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Aí o noblesse religiosos objetos, a hora bendiga dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Enquanto preparemos-nos para o momento de adoração e procissão eucarística, coloquemo-nos em silêncio, em oração, enquanto nos preparamos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria,
peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Vamos agora em procissão, pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Louvemos o Senhor. Pai nosso que estais nos céus, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dás. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia. Ilumina a Santa Igreja, como sol
Seja vossa excelsa graça, nosso pão de cada dia. Bendito sejais, Senhor, pela Santa Eucaristia. Bendita seja a Divina Eucaristia, pela Santa Igreja, como sol de cada dia, como sol de cada dia. Vosso divino perdão nos seja dado, Senhor, pela Santa Eucaristia, alto sol do vosso amor. A paz na terra triunfe por divina compaixão, pela Santa Eucaristia, vivamos em união. Bendita seja a Divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja, como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Guardai-nos em vossa graça, livrai-nos de todo mal, pela Santa Eucaristia, penhor de vida imortal. Bendita seja a Divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja, como o sol de cada dia, como o sol de cada Cheios de alegria por termos Deus conosco vivo e ressuscitado, repetimos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos.
Bendito sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Agradecidos a Deus pela sua companhia, por nos ajudar nesta nossa peregrinação, repetimos todos: Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és o caminho que conduz ao Pai. Tu és a vida que renova o mundo. Tu és a verdade que ilumina os povos. Tu és a verdade que ilumina os povos. Eu creio em ti, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu espero em ti, Senhor, mas aumenta a minha esperança. Eu amo-te, Senhor. Eu amo-te, Senhor, mas aumenta o meu amor. Eu creio em ti, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu espero em ti, Senhor, mas aumenta a minha esperança. Eu amo-te, Confiantes da intercessão do Pai do Céu em nossas vidas, louvemo-lo e adoremo-lo na Eucaristia e respondamos no fim de cada invocação: Salvai-nos, Senhor. Jesus, esplendor do Pai,
salvai-nos, Senhor. Jesus, Rei da Glória. Salvai-nos, Senhor. Jesus, Sol da Justiça. Jesus, amor nosso. Jesus, Deus nosso. Salvai-nos, Senhor. Jesus, nosso refúgio. Salvai-nos, Senhor. Jesus, bom pastor. Salvai-nos, Senhor. Jesus, luz verdadeira. Salvai-nos, Senhor. Jesus, vida nossa. Salvai-nos, Senhor. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Recebemos do Senhor um mandamento novo. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Amemo-nos uns aos outros, como Ele nos Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. E, iluminados pela fé, cantemos. Lauda Jerusalem, Dominum
pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Tantum ergo sacramento, venere noce noi, et antemum documentum, novam scenam tituli, preset fides supplementum, sensum defectui. Oremos. Deus onipotente, que concedeis sempre a vossa misericórdia aos que vos amam, e em nenhum lugar estáis longe dos que vos procuram, assisti os vossos servos nessa piedade e peregrinação, e dirigi os seus caminhos segundo a vossa vontade. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e vosso sangue, e citamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome.
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa tarde a todos. Bendigamos o Senhor. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. É firme a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre.